Olá, amigos da SBHC News. Estou aqui com o meu amigo Wilton Gomes, de Curitiba. Prazer, obrigado aí pelo bate-papo. Vamos falar sobre MitraClip. A gente sabe que um ponto importante da decisão terapêutica, da indicação, é entender o perfil de paciente adequado, a anatomia favorável, as condições clínicas do paciente que vai se beneficiar do tratamento com MitraClip, principalmente o paciente de etiologia funcional. O que você tem a dizer sobre esse assunto com a gente? Perfeito. Acho que esse assunto cabe uma aula inteira, né? Porque é um assunto grande. Como você bem falou, na insuficiência mitral primária, a gente realmente vai fazer naquele paciente que tem uma contraindicação cirúrgica, ou não é um candidato cirúrgico, ou muito risco, né? Então, esses pacientes a gente avalia os critérios de elegibilidade mais anatômicos mesmo, né? Agora, no paciente funcional, eu acho importante a gente conseguir ter o discernimento de quando indicar a terapia. Acho que já começaria por aí. A tendência é a gente tentar indicar esse paciente um pouco mais precoce, né? A gente vê os pacientes às vezes com ventrículos muito dilatados, já com muita disfunção, e isso a gente sabe que é um fator de mau prognóstico, de resposta insatisfatória à terapia. Então, um detalhe importante é a gente saber que aquele paciente que já está em terapia ótima, em pelo menos 6 meses a 1 ano, provavelmente ele já não vai ter mais um grau importante de remodelamento reverso, e esse é um paciente que é um ótimo candidato para terapia, principalmente se indicado de forma mais precoce. Lógico, a gente vai ter alguns critérios anatômicos, né? A gente sabe daqueles 2 estudos grandes, né, do MITRA-FR, que o paciente que já tem muita disfunção ventricular é um paciente que às vezes já não é um candidato tão ideal, mas os pacientes que ainda estão nessa trajetória de piora clínica, de refratariedade clínica, mas que ainda têm uma reserva, são os candidatos ideais. Eu acho que esse timing é o alicerce importante para definir o tratamento do paciente, né? O paciente que está, talvez, no início dos sintomas, que ainda não tem uma insuficiência cardíaca tão exuberante, que não tem uma dilatação tão exuberante, talvez esse perfil de paciente se beneficie melhor, e cabe a gente, junto com o clínico, discutir, entender o timing ideal. Também porque tratar ele muito precocemente talvez seja submeter o paciente desnecessariamente, até numa idade mais não tão avançada, né? Um procedimento que poderia ser idealmente ser feito num momento mais tardio, com uma condição clínica melhor, mas que a ponto do ventrículo, do miocárdio não está tão dilatado, né? Perfeito. É importante frisar que esses pacientes com insuficiência mitral funcional, eles não são candidatos cirúrgicos, né? Então, essa já é o primeiro diferencial. E dentro da terapia, né, da linha de cuidados da insuficiência cardíaca, nós temos um passo a passo, né? A gente tem as medicações, a otimização das medicações, tem os pacientes que são candidatos a outras terapias, como terapia de ressincronização, mas a mensagem principal é que esses pacientes, eles são, em geral, eles são respondedores precoces a essas terapias ou eles não vão responder. Então a gente não deve ficar esperando, né, protelando demais para indicar o MitraClip. Tem estudos que comparam, né, o tamanho do efeito do MitraClip na insuficiência cardíaca em relação à mortalidade e redução de sintomas, que é muito semelhante ou maior do que as medicações clássicas aí para insuficiência cardíaca ou mesmo a terapia de ressincronização. Então a gente tem que entender que essa é uma terapia para insuficiência cardíaca, né? A gente não está tratando exatamente a doença valvar, porque a doença valvar é mais secundária mesmo. A gente está tratando a insuficiência cardíaca. Legal, obrigado aí pelo bate-papo. Você da SBHCI, fique ligado com todos os nossos vídeos, os vídeos informativos. Um abraço. Obrigado.